bom dia, ótimo sábado para cada um de vocês, ótimo sábado, Aline. E hoje é um sábado muito especial. Hoje é o sábado do lançamento do nosso primeiro livro, o primeiro livro da comunidade das Alines. Que é isso, hein? 4 anos juntas aqui nesse projeto, né? Que virou empresa, que virou empresas. E agora está virando livro, né? Meu Deus, aonde que Deus vai nos levar, Aline? Esse plano de Deus aí, porque né, a gente, graças a Deus, nós estamos só subindo o nível, né? Ai, Aline, estou muito feliz. Bom dia para você que está aqui com a gente. Bom dia se você está assistindo. Não é no sábado, dia 2 de maio, mas a gente está celebrando sim o lançamento do nosso livro hoje. É um projeto muito especial, porque né, nós nos conhecemos ali todas, acompanhamos, são mentoradas e parceiras né, que acreditaram no projeto, quiseram fazer parte, então. É um momento, sim, Line, de marco da nossa comunidade, né? E o cuidado do Senhor, né, sempre nos surpreende, né? A gente tem uma visão curtinha do que Ele tem preparado para todos nós, né? E o chá aqui não é diferente, né? Esse projeto maravilhoso que nasceu no seu coração e que a gente está aqui no nosso episódio de número 52. Uau, na verdade até 53, né? Porque a gente não tem um que a gente não contou o número, que foi o especial de Páscoa. Verdade. A pessoa do número tem que contabilizar tudo, até o episódio que a gente colocou lá especial. É isso aí, Aline. A gente está aqui com o nosso chá, né? E hoje a Aline vai estar trazendo aqui para a gente é até engraçado, Aline, uma coisa, olha, porque marketing sempre anda com vendas, né? E a gente, sem pensar, semana passada fez marketing, hoje vai ser vendas. Olha que legal. Exato, Eline. E tem que andar junto, né? E um pilar influencia o outro, um pilar é a fundação do outro, e a gente está trabalhando temas de vendas no Clube de Avanço, né? Metas, trazendo conhecimento. No MBA, a gente adicionou o marketing, né? Com a nossa empresa de marketing, a Atria. E esse tema está muito forte no meu coração, né? A gente está desenvolvendo o nosso processo comercial na nossa empresa, na The Crew, né? Algo é uma das áreas mais desafiadoras para mim. Então, quando eu estava buscando né, um texto para trazer esse episódio aqui para a gente, a última aula do Clube de Avanço, a aula que a Trícia deu no MBA, estava ali ardendo, né? Falei, eu vou ter que falar disso. E aí a gente sempre procura equilibrar a quantidade de episódios que tem cada pilar, né? E aí eu fui ver, né, o qual que estava precisando de mais um episódio também. E, coincidentemente, estava lá de vendas e crescimento. Então, é uma palavra que o Senhor falou fortemente ao meu coração primeiro. Então, estou me colocando na primeirinha da fila para estar colocando isso aqui em prática e busquei do Senhor mesmo ajudas, porque quando o desafio é muito grande, a gente precisa né, de pessoas, precisa de um ecossistema que vai nos amparar e principalmente, né, precisamos do Senhor estar nos direcionando no que a gente tem que fazer. Verdade. Né? E aí, com o nosso tema, eu vou trazer aqui Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo fala ali com a igreja de Coríntios, ele traz até uma analogia dos jogos lá de esportes, atleta, porque era algo muito forte na comunidade grega ali da igreja de Coríntios. E quando a gente fala de comercial, de vendas, eu sempre trago que é muito comum a gente achar que sabe vender no Clean, porque a gente cresce com indicação, a gente vai lá, fecha, pega o cliente e acha que está vendendo. Né? Antigamente, Line, era muito fácil montar uma rota de cliente. Era uma coisa assim que às vezes você falava assim, nossa, está muito rápido, não, eu não sei contratar, eu não sei como que eu vou crescer, e às vezes já ouvi falar de gente que não pega cliente porque não pode pegar, ou está com a lista de espera, imagina. Hoje em dia, você não existe você escutar uma coisa dessa, porque a informação, a estrutura para desenvolvimento de empresas está mais disponível. Né? Diferente de como quem conversou lá 10, 15, 20 anos atrás, era um mercado completamente diferente.
e a gente precisa, né, desenvolver essa habilidade. A gente precisa desenvolver esses processos dentro da nossa empresa para a gente ter condição de treinar alguém e estar ali na estratégia, sim, do comercial, mas supervisionando a venda realizada dentro da nossa empresa. E aí a gente vai falar de 3 pontos aqui: direção, método e repetição. Mas antes disso, vamos para o nosso texto, Aline? Você lê para a gente, por favor? Vamos sim. Então, aqui a gente tem o texto de 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Então, você que está com a gente, olha, acompanha aí na sua Bíblia, tá? Digital, na sua Bíblia impressa, para que você possa entender também melhor e guardar mais o texto da palavra de Deus. Diz assim, olha, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Uau, muita coisa, né? Muita coisa nesse texto, né? Dava para fazer vários episódios, na verdade. Eu quero trazer esses pontos, e antes disso, vamos falar o que Paulo estava fazendo ali, né? Ele estava trazendo essa palavra para a igreja de Coríntios, né? Era uma igreja em desenvolvimento ali, imatura. Aí ele traz ali que a posição que ele tinha, né, ali como evangelista, como ministrador da palavra, o conhecimento dele, a posição dele ali, né, era muito mais alta do que como ele se colocava ali diante da comunidade, diante de certos grupos, para que ele conseguisse, né, trazer a mensagem do evangelho. Porque ele falava na linguagem da pessoa, na linguagem da comunidade, na linguagem do atleta, trazendo analogias, né? Se era uma comunidade de judeus que estava ali abaixo da lei, ele vinha com a narrativa que ele também estava embaixo da lei, né? Se ele vem com a comunidade mais simples, ele, né, mudava o vocabulário dele, porque o principal alvo dele era trazer a mensagem de Deus, era trazer o evangelho, a salvação para aquelas pessoas ali. Então, ele não media esforços, né? Quando ele coloca ali que ele colocava ele como o próprio escravo dele, o que ele está dizendo? Ele não media esforços, né, para entregar a palavra do Senhor, né, para que aquelas pessoas entendessem o que é, né, aceitar Jesus, o que é viver o evangelho, o que é mudar de direção. Então, é algo assim muito poderoso que ela traz, porque quando a gente fala, né, de um atleta, quando ele traz essa analogia, né, o esforço de treinamento, a dedicação que um atleta precisa, a preparação, tudo, para ir lá, ele fala que não são todos que ganham. Um ganha a medalha, só tem o primeiro lugar para uma pessoa, né? E só o destaque, a glória, o que quer que seja ali em torno daquele evento ali, esportista, nas competições, isso, eu estava fugindo a palavra. A glória vai ser de um. Claro que a experiência de cada um vai ser, né, interessante, vai ter aprendizados. Eu sempre costumo falar, eu não sou muito assim, de assistir muito esporte, mas eu falo sempre quando eu estou acompanhando algum campeonato, eu falo, gente, o segundo lugar é muito mais dolorido do que o terceiro. Porque o segundo você perdeu ali a oportunidade de estar em primeiro lugar. E ele traz essas analogias, ele mostra que tem que ter um esforço, tem que ter um preparo, tem que ter uma dedicação, né? Não tem que ter reservas em termos de esforços. E ele fala, né? Ele traz analogia da competição, mas ele fala que a coroa, né? O que ele está trazendo é imperecível, né? Que é uma vida eterna com o Senhor, né? Que é a salvação. Então, aí é que ele mesmo, ele não está preocupado com o título de apóstolo, ele não está preocupado com a posição social, com o que ele está ganhando, como que ele está sobrevivendo. A única, ele é obstinado,
né, a entregar o evangelho, né, a salvação, a palavra de salvação para as pessoas, para aquela comunidade, e nesse caso aqui, para a igreja de Coríntios. E aí isso me impactou muito, porque às vezes a gente quer resultados, já falei disso em outros momentos, mas a gente não para medir o esforço que a gente precisa entregar para ter aquele resultado. A gente quer uma empresa grande, estruturada, próspera, mas, no mínimo, tem 7 pilares aí para você estruturar, para você se desenvolver como empresário, para você se preparar e crescer. Não é só mais cliente, não é só mais faturamento, nem o lucro, né, Aline? Não é ter um lucro, é como está a distribuição desse lucro. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter a responsabilidade como empresário, que a gente tem que entender que a gente vai se desenvolver em muitas coisas ao longo da nossa jornada como empresário. E é por isso que a gente desenvolveu o MBA de um acompanhamento de 1 ano, porque não é num curso gravado, não é numa mentoria de grupo, não é você assistir um conteúdo gratuito que você vai se formar nesse empresário, que a gente precisa se formar. E principalmente quando é uma área que a gente tem uma debilidade, não é uma área que talvez não seja a nossa favorita, que não vai ser todas da empresa, talvez seja uma área que, tipo assim, não, eu não tenho um perfil, mas aí você tem que, né, adaptar o seu perfil para ter sucesso nessa área. Vai ser talvez uma coisa que você realmente não gosta de fazer, e tá tudo bem. Só que, né, com a alta responsabilidade que a gente precisa ter como empresário, a gente vai ter que se desenvolver nessa área. E talvez, sim, depois de um processo básico que a gente criar, à medida que a empresa crie, contratar uma pessoa que faça melhor que você. Só que quando a gente está pequeno ali, a gente não tem condição de estar contratando uma pessoa para cada setor da empresa que faça melhor do que você. A gente tem, como tem a expressão, né, em inglês, put the big girl's pants on, e fazer o que tem que ser feito, né? E como eu falei para vocês no início aqui do episódio, essa é uma área que, sim, para mim é desafiadora, porque a gente, como a maioria de vocês, eu cresci à base da indicação, e fechava tudo e me achava o máximo, fechando todas as vendas. Mas a indicação, o cliente já vendeu você. Ele só quer acertar a logística, né? Os finalmente. E aí, como eu também comentei no início, uma aula que a gente teve no Clube de Avanço com a Cássia Cavalcante, ela veio falando de foco, energia, disciplina, inegociáveis, e foi tremendo, né? Ela fala assim, você tem que tirar um horário ali para estar realizando o comercial da sua empresa. Né? Ela conta que na empresa que ela estava, ela dedicava 70% do tempo dela no comercial da empresa, nas vendas, né, e posicionamento. Depois a gente teve uma aula com a Trícia no MBA, né, onde a gente introduziu a Atria, a nossa empresa de marketing, e a Trícia veio com uma aula fenomenal mostrando do estudo estratégico que a gente precisa fazer da nossa empresa, do nosso mercado, para a gente entender como que a gente vai se posicionar e desenvolver campanhas, desenvolver marca, desenvolver, né, toda uma estrutura que o nosso marketing precisa, para depois a gente começar a vender e crescer. E aí isso está queimando, né, aqui em mim. Aí eu falei, Senhor, eu vou falar disso não como autoridade, mas como a primeira que tem que escutar isso aqui e que realmente tem que colocar em prática, né? Então, a gente vai falar de 3 pontos, né? Primeiro, né, de aplicação de venda e crescimento da empresa. O primeiro ponto é direção. Né? O Paulo diz que há um prêmio e não se corre de qualquer jeito. Né? Direção comercial é decidir para onde você está indo. Então, trazendo a analogia do Paulo aqui, né, na competição. Imagina numa competição, numa corrida, você não pode correr de qualquer jeito. E com a direção, com a empresa, também não é de qualquer jeito. E vem esse tema que a Trícia trouxe, o planejamento estratégico da sua empresa. Porque se você não conhece seu cliente ideal, você não conhece o seu mercado, a concorrência, as oportunidades,
Tem uma ferramenta que a gente usa no marketing, que é a matriz SWOT, né? Que apresenta as fortalezas, oportunidades, ameaças e fraquezas da sua empresa. Se você não conhece todo esse contexto, como que você vai ter direção para conectar, né, através de campanhas com o cliente que você quer atender? Você fica no escuro, fica só fazendo post por fazer nas mídias sociais, fica colocando coisas no Google, ali no seu Google My Business, que não vai ser reconhecido pelo Google, porque você não sabe o que é importante para o Google para reconhecer ali o seu profile, né? Fica fazendo campanhas avulsas que você em estratégia, sem falar a linguagem que vai conectar. No último episódio, a Aline trouxe isso muito forte, né? Brilhante, da forma de você conectar, né, a sua marca, né, de se tornar uma autoridade, né, com a conexão e com a firmeza, né, fidelidade e lealdade ali juntos, né, trazendo autoridade da sua marca, né? Realmente o que o cliente vai esperar e receber de você, né? Então, tudo isso faz parte da direção, do planejamento. E às vezes a gente não tem ideia por onde começar nada disso. E é por isso que a gente sempre convida vocês para estar se conectando, porque só adquirir mais conhecimento, adquirir mais uma coisa que você tem que fazer, vai aumentar o teu estresse ao invés de baixar e prosperar a sua empresa. Porque quando a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas a gente não sabe, quando a gente não sabe, né, do que tem que fazer, né, a gente está ali no escuro. Mas quando a gente começa a ter clareza de processos que a gente não está fazendo na nossa empresa, ou pior, negligenciando dentro da nossa empresa, não tem, né, como a gente avançar, né? Então, a direção é você ter clareza de quem é você como empresa, quem que você quer servir e como você vai fazer isso, né? Através de toda uma estratégia de marketing. Oi, Aline? Estava dando uma olhada aqui até nos outros pontos, porque veio algo na minha mente, eu falei, deixa eu ver aqui se é um dos próximos, para eu poder esperar. Mas não, então eu vou colocar aqui dentro mesmo. Porque Paulo, ele mesmo fala, a gente prossegue para o alvo. Então, a gente tem que ter esse alvo, né? Tem que ter essa meta. Tem que saber para onde que a gente está indo, né? Quem eu quero ser, quem que eu quero que onde eu quero que a minha empresa esteja, né? Quem eu quero ser, quem eu quero impactar. Então, isso aí tudo é o nosso alvo, né? Que a gente tem. Eu quero ter uma empresa, eu quero atender quantos clientes, né? Eu quero que a minha empresa tenha quantos colaboradores. Sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa meta de onde a gente quer chegar, o nosso alvo, porque senão a gente vai ficar com aquela, tipo assim, não tem jeito, de GPS você tem o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Não tem como ter direção se a pessoa não definiu o que ela quer da vida. Então, é uma coisa muito importante, eu definir o que eu quero da minha vida, qual o tamanho da minha empresa que eu quero ter, quantas pessoas eu quero impactar, quantas vidas eu quero transformar, né? Quantas pessoas eu vou estar ajudando, quanto eu quero faturar, sabe? Então, eu tenho que estar, esse alvo tem que estar bem definido, porque ele vai ajudar na direção. Então, primeira coisa é ter esse alvo definido, que é a nossa, né, que é a nossa linha de chegada, aonde que eu quero ir, até onde eu posso ver. É claro que quando a gente chega lá, a gente cria uma nova linha de chegada, porque Deus sempre tem algo melhor ainda para a gente. Eu tinha até um quadro da minha casa que falava assim, o melhor ainda está por vir. Porque, tipo assim, sempre quando a gente chegar naquilo que a gente nossa meta, a gente vai estipular uma outra meta depois, a gente vai ficar parado ali, né? Então, assim, tem que ter esse alvo. Depois que eu tenho o alvo, qual que é o próximo passo? Eu vou pedir ajuda, né? Tipo assim, para essa direção, sozinho, a gente pode ir até uma certa distância. A gente bate cabeça, talvez a gente vai demorar mais para poder fazer, mas a gente tem que ter uma pessoa que já chegou, que sabe, que tem o conhecimento que eu preciso ter para chegar lá. Então, assim, é o que vai ajudar na direção, é ter essa clareza de onde eu quero chegar e depois a gente buscar ajuda, a gente entender que isso tem orgulho, né? Quando a gente não pede ajuda, isso é uma das formas que o orgulho se apresenta. Então, assim, eu vou fazer sozinha mesmo, é orgulho. Eu consigo, eu posso, eu sei, eu não preciso de ninguém me ajudando. Não, a gente sempre vai precisar de alguém que tem um conhecimento maior do que da gente para nos ajudar a ir nessa direção que a gente tem que ir. Isso. E, Line, a gente tem uma fã muito especial aqui, que eu sei que ela assiste todos os episódios. Eu estava conversando com ela no privado.
E ela está passando um momento assim, né, de várias decisões. Ela reconhece a questão, ela fala: Aline, eu sei que é pensamento de escassez quando eu fico com medo de investir, porque eu estou muito frustrada em investir em algo e não colocar em prática. Mas, ao mesmo tempo, ela está se vendo com vários desafios dentro da empresa. E toda a informação que ela tem acumulado até aqui, ela não está conseguindo colocar em prática. E eu falei com ela, eu falei assim, olha, ela me passa um roteiro, me fala o que eu tenho que fazer primeiro. Eu falei assim, você já sabe o que você tem que fazer. E eu vou te passar aqui, mas você sabe que o que está acontecendo? Ela faz algo para a empresa quando dá, né? Porque ela tem muitos papéis, tem 4 filhos, né? Esposa, são filhos pequenos, relativamente pequenos ainda, tem a empresa, tem os pais ali que ela se sente na responsabilidade de estruturar a empresa porque ela quer tirar os pais da operação também. Então, eu fico assim, né? Eu falei, eu sei que você está muito. Não está com clareza, né, de dar o passo. Por isso. E quando a gente faz as coisas na empresa quando dá, não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Se eu quero, em qualquer área da vida, não é só na empresa, não. Se eu quero mudar minha saúde, imagina se eu comer certo só quando der. Imagina se eu for exercitar só quando der. Aí eu tenho a consciência do que eu tenho que fazer. Aí o que eu vou fazer? Aí se eu estou sozinha, imagina, se eu não peço ajuda. Né? Eu passei essa semana indo em médico, fazendo bateria de exames, porque eu me conectei ali com a Marina, busquei ajuda, né? Estou ali fazendo um tratamento nutricional com ela. Ela ajustou o meu treino, porque eu machuquei, tem que ter um treino diferente, porque eu machuquei aqui, estou fazendo fisioterapia. Mas é assim, imagina se eu estivesse sozinha com tudo isso. Não é que eu estou fluindo e está 100% treinando a alimentação, mas se eu estivesse sozinha, está muito pior. Então, ela me passa uma mensagem, me dá a direção, aí eu vou no médico, vou no outro, dou satisfação para ela, isso me ajuda a estar engajado a falar assim, não, eu estou dando passos em relação a cuidar da minha saúde. E com a empresa, a mesma coisa. Então, se você não sabe por onde organizar essa direção, a gente tem um programa na Atria que é incrível, que chama Atria Direction, que é onde a gente faz todo um estudo, um mapeamento da sua empresa, do seu posicionamento, da sua marca, do seu mercado, e aí a gente cria todo um documento que a sua empresa fica pronta para poder atuar, né, no departamento do marketing, desenvolver a sua empresa nesse departamento. Então, procura a gente que a gente vai conectar vocês com a Trícia, a nossa sócia, e ela vai desenvolver esse trabalho com vocês. Então, a gente precisa dessa clareza, né? E independente se você vai continuar a fazer os próximos passos, social media, Google, tráfego, mas você vai ter essa direção. E aí você vai ter, né, clareza de atuar. Você pode até falar, isso aqui eu consigo fazer sozinha. Isso aqui eu preciso de ajuda também. Conecta, né? Faz sozinho o que dá para fazer. Mas aí você vai ter clareza do que, né, os passos que você vai dar. Então, a direção, né, nessa parte de estruturar isso do marketing para vender corretamente é fundamental, porque senão você vai pegar qualquer tipo de cliente, vai dar preço errado, já está puxando a precificação, né? Não vai se posicionar a sua marca direito, não vai ter conexão com o seu cliente, enfim, vai ficar fazendo mais do que você já tenha feito há anos e colher o mesmo resultado ou pior, porque quando a gente não vende, a gente definha, porque nem sempre, pois se acontecer de algum cliente mudar de estado, aconteceu muito isso no início do ano aqui na The Crew. Então a gente precisa estar estruturando a empresa, estar crescendo, porque senão ela vai definhar. Então, o primeiro passo é a direção. O segundo é o método. Como que você vai fazer essa venda? Né? Como que você vai acompanhar desde o momento que chega o lead para você, seja ele de alguma ação orgânica ou de tráfego pago, qual que é o seu processo do comercial? Há muito tempo eu tive ali como não prestava atenção em algumas coisas que vinha, né? Hoje eu estou aqui com o iPad do meu lado, dando um refresh o dia inteiro para ver se está entrando um lead ou não. Então já é uma ação diferente que eu estou fazendo.
Então, como que você vai, né, conversar com esse lead? Como que você vai estruturar a sua estimativa? Como que você vai fazer o follow-up, caso você não consiga falar com esse lead? Então, você precisa estruturar o comercial e medir, né, quanto que você está fechando, quanto que você não está fechando, por que fecha, por que não fecha, né? Tem vários métricas que você precisa acompanhar para você saber se o seu plano de ação está dando certo. Né? Depois da direção, vem o plano de ação e a metodologia que você vai aplicar no seu comercial. E aí você tem que medir para saber se isso está dando certo ou não. E o terceiro ponto é repetição do que está dando certo, claro, ajuste e repetição. Sempre vai ter isso. Diferentes campanhas, diferente network com a sua comunidade, trazer o que não está funcionando, onde que está a falha. Se você não mede, se você não acompanha essa metodologia que você está desenvolvendo no comercial da sua empresa, como que você vai corrigir algo que não está dando certo? Você não sabe se está no atendimento inicial do lead, você não sabe se está no walkthrough, você não sabe se está na entrega da limpeza, né? A gente tem que medir tudo. Aí entra a operação, padronização de limpeza, né? Pontualidade, treinamento da equipe. Então, é muita coisa para a gente fazer sozinho. Então, você precisa de um ambiente que você vai estar dando os passos, sendo acompanhado, né, por nós em diferentes níveis. A gente tem aqui, né, o networking, tem clube de avanço, tem MBA do Cleaning, tem aqui um simples comentário, uma pergunta que você pode fazer que vai te ajudar, mas você precisa pedir ajuda, precisa entender que direção que você precisa seguir para ter um resultado realmente diferente da sua empresa, uma metodologia clara que você vai conseguir medir, né, e repetir isso. E na aula da Cássia, uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, ela falou assim, se você não tiver bloqueando um horário no seu dia para lidar com esse pilar da empresa, você está brincando, né? Eu já falei disso também, até ela trouxe isso. Você não tem uma empresa, você tem um hobby caro. Então, senta, no primeiro momento vai ser para criar tudo isso, mas daqui a pouco vai ser só para gerenciar a sua metodologia, o departamento de vendas da sua empresa. E aí sim, contratar pessoas que vão te ajudar, uma VA especializada em vendas, né? Uma VA administrativa para te ajudar com outras questões ali da empresa, e assim sucessivamente. E tem que ter essa repetição, né, Aline? Tudo que a gente vai fazer é repetir, tem que repetir. Por exemplo, você deu o exemplo da saúde, né? Se eu sou saudável, se eu tenho um corpo saudável, não é porque hoje eu fiz uma ação saudável. Hoje eu comi ovo e comi só uma fruta, tomei minhas vitaminas, então eu sou uma pessoa saudável? Não. O que me faz ser saudável é a repetição. Todo dia fazer isso, todo dia comer assim, todo dia fazer um exercício, todo dia, entendeu? Então, o Paulo Vieira até fala, é o poder do todo dia, né? Que a gente faz, não é uma ação aqui, uma outra ali. Então, e tudo na Bíblia que a gente pode ver é processo, né? Igual você colocou aqui, o atleta, ele não é atleta da noite para o dia, ele treina repetidas vezes, né? Então, ele vai repetindo, ele vai treinando, ele vai condicionar o corpo dele para poder fazer aquela competição. E na empresa também é assim, a gente tem que condicionar o nosso corpo, que não quer fazer os follow-ups, não quer fazer a venda, não tem aquela resistência lá interna por vários motivos, talvez emocionais, mas é condicionar realmente o corpo. O Paulo fala, tem que esmurrar meu corpo. Ele mesmo falou, tem que esmurrar meu corpo, quer dizer, eu tenho que me forçar a fazer isso, né? Porque, igual você falou no começo, né? A gente não faz, né? Empresário não faz o que quer fazer, a gente faz o que tem que ser feito. Pode ser uma coisa que não é, a gente até conversou isso antes, né? Às vezes não é nem meu perfil, mas por ser empresário, tudo tem que virar o perfil. Tudo tem que acabar virando o perfil. É claro que tem coisas que você vai fazer melhor do que outras, mas sendo perfil, a gente vai ter que fazer, porque senão o negócio não vai para frente, não tem jeito. As empresas que crescem, a gente vê o perfil. As empresas que estão crescendo, você vê o perfil do empresário, né? Aquele empresário mais para frente, aquele empresário que não tem vergonha mesmo. A gente estava até escutando ontem uma das nossas mentoradas falando
né, falando a respeito de vendas, e eu lembrei do episódio que a gente gravou aqui, Venda Sem Vergonha, né? Que eu coloquei assim, Venda Sem Vergonha, porque a gente não. Então é aquilo, a gente tem que fazer. E fazer várias vezes. O que vai fazer a gente ficar bom é fazer e repetir. A Cássia mesmo, ela falou que ela não era boa em vendas, ela nem gosta, mas ela foi fazendo, hoje ela faz automático. Então, quando a gente faz uma coisa repetida vezes, né, acaba que você faz ali até no automático, fica mais fácil. Exato, Aline. E saber o que tem que fazer não é suficiente, porque a gente sabe muita coisa que a gente deveria fazer e não faz. Né? Paulo dá esse exemplo. Ele imagina, ele estava trazendo a palavra de salvação. E ele falou, ele tem que fazer um esforço, ele tem que colocar ele como escravo dele mesmo para realizar isso. Imagina algo que, tipo assim, né, não tem esse teor de importância, né? É uma das áreas da nossa vida, de tantas outras que a gente tem que lidar. E aí é mais uma coisa, mas se a gente ficar num espaço de reclamar, de que eu não sei fazer, eu sou muito ocupada, você nunca vai criar o espaço de realizar e realmente fazer. Né? Porque eu estava com esse mimimi uns domingos passados aí, que eu estava com muita coisa ali pendente para fazer, e eu falei, não, domingo eu vou descansar. E aí eu coloquei literalmente uma mantinha ali na minha grama, no meu quintal, tava um solzinho gostoso, deitei ali como eu faço, e fiquei, ai meu Deus, será que eu faço um stories aqui para saber se alguém está lidando com isso, que não sabe descansar? E aí fiquei com aquele mimimi. Aí veio a aula da Cássia na segunda-feira. Eu falei, nossa. É o que ela falou, tô brincando. Venda energia, né? Aline, ficou muda, não tô escutando. Não está me escutando? Voltou. Tá. É porque ela falou assim, venda é energia, né? Vender é energia. Se você não está com energia, nem faz. É melhor descansar e fazer no dia que você está com energia, porque não vai ter resultado, né? Então Exato. Foi isso que naquela hora você conectou, né? Porque, tipo assim, ainda bem que eu parei para descansar, porque a minha energia naquela hora realmente estava baixa, né? Exatamente. Então a gente precisa lidar com isso e precisa fazer. Porque senão a gente está lidando com um hobby caro, a gente não vai ter a empresa que a gente tanto sonha, às vezes não consegue nem sair da operação, e aí vem outras questões, né, de saúde, o tempo passa muito rápido, tem muita gente com empresa desorganizada que se acontece alguma coisa com ele ou com ela, nem a própria família consegue levar a empresa para frente. Esse era um dos meus maiores medos quando eu estava sozinha com a minha filha, né? Então a gente tem que ter esse senso de urgência e sair desse espaço de reclamar, de que não tenho tempo. Todos têm 24 horas. Por que algumas pessoas têm mais sucesso com as mesmas 24 horas do que, né, eu e você? Então a gente precisa buscar estratégias e sair desse espaço de baixa energia, de reclamação, de estresse, para falar assim, o que eu posso mudar? Qual é uma ação que eu posso fazer diferente essa semana? O que eu preciso, qual é o horário que eu vou bloquear, né, para fazer, né? Que antes, né, quando você tiver com a direção ali na mão. E qual que é a prática daquilo, qual que é a metodologia, né? E que deu certo que eu vou repetir. Então, quero convidar vocês, né, a olhar para isso, a pedir ajuda e coisas bem práticas que a gente sempre traz aqui, né? Exatamente isso que eu estou finalizando aqui. Né? Na prática, é você trazer essas ações que você precisa melhorar na sua venda para o crescimento da sua empresa, bloquear um dia, um horário que você tem que bloquear para fazer isso, ou pelo menos para assistir alguma coisa, para colocar em prática, para mandar mensagem para os seus clientes de alguma campanha, o Dia das Mães está chegando aí. Então, o que você vai movimentar? Né? Faz alguma estratégia orgânica mesmo. Você não precisa estar pronta para um tráfego pago para você vender e obter novos clientes, né? Então, esteja presente para tudo isso, coloca a mão na massa, de fato, né? Sem desculpas, sem reclamação, buscando elevar a energia, o foco, a disciplina, como a Cássia trouxe para a gente, e lidar com essas coisas como pontos inegociáveis dentro da nossa empresa. Né? É isso que eu estou trabalhando na minha mentalidade, é isso que eu convido a você trabalhar na sua também. Acho que é isso, Aline.
Maravilha. Vamos orar? Você ora para gente? Vamos sim, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse dia, pela tua palavra e principalmente pela tua presença aqui, meu Pai. Eu tenho certeza que toda palavra que a gente traz aqui, todo estudo, sempre foi primeiro ministrado no nosso coração, meu Pai, para que nós pudéssemos então trazer para as tuas filhas, para os teus filhos que estão nos assistindo aqui. Eu quero te agradecer, meu Pai, por cada princípio, pelo princípio de hoje, meu Pai, que é esse princípio de vendas, para que nós possamos, meu Pai, aprender na nossa empresa, na nossa vida, Pai, a gente ter essa direção, a gente buscar ter método, Pai amado, e ter disciplina também, Senhor, porque é tão importante em todas as áreas da vida a gente ter isso, meu Pai, e também, como foi falado hoje, ensinado, na área das vendas, Pai, que a gente possa crescer nessa mentalidade e que a gente possa realmente colocar a prática. Abençoa o nosso final de semana, que o Senhor possa ser conosco, que a gente possa descansar e estar preparado para a próxima semana, que a próxima semana possa ser uma semana abençoada, em nome de Jesus. Essa oração que nós te fazemos é agradecidos. Pai, muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. E tchau, Aline. Ótimo final de semana, tá? Tchau, Aline. Tchau, gente.